Ô, Raíza, ontem surgiu uma notícia, né, que envolve naturalmente Flamengo e Fluminense, mas quero te perguntar a respeito dela, que eu sei que você acompanha isso de perto também. Aliás, você foi uma das primeiras a citar isso, acho que talvez a primeira repórter, primeiro jornalista do Brasil a falar sobre isso, da possibilidade, lá no meio do ano passado, quando o Fluminense se interessou pelo Cebolinha, que a gente sabe hoje não é titular no Flamengo, não tá exatamente em alta no Flamengo, entrou até no Fla-Flu, jogou bem, na minha opinião. Deu o único chute perigoso do Flamengo no Fez jogo, o que o gol, né? Fábio fez uma grande O defesa. gol foi dele também, não foi? Foi. O O gol acabou Foi sendo dele. dele, né? É. Ele desviou Desviou, bem. né? É difícil ali, desviou bem. Viu bem. Já tinha ido bem contra o Vasco também, o Cebolinha. Ontem surgiu, Raiza, mais uma vez, uma notícia envolvendo esse, digamos assim, vou chamar de flerte, tá? Foi o jornalista Paulo Brito, que é um jornalista que durante muitos anos trabalhou no Netflu, é um jornalista independente hoje, mas que cobre essencialmente o Fluminense, eu acho que é um jornalista sério. Ele trouxe a informação de que no Maracanã, durante o Fla-Flu, houve um contato de algum representante do Cebolinha com representantes do Fluminense, e que, segundo o Paulo Brito, teria sido no sentido de interesse, de sondagem, de consulta dos representantes do Cebolinha, partiu do lado de lá, ao Fluminense sobre se o interesse ainda permanece, porque esse interesse aconteceu sim no fim do ano passado, isso a gente sabe. O Fluminense mais uma vez consultou ou sondou em relação à situação do Cebolinha no Flamengo. Não sei se esse interesse ainda existe, mas segundo essa informação do jornalista Paulo Brito, do lado do Cebolinha pode ter partido algum tipo de, pelo menos, consulta nesse momento. O Cebolinha que tem contrato até o fim desse ano com o Flamengo, a gente sabe que no meio do ano poderia já assinar um pré-contrato com algum outro time. Você tem alguma informação sobre isso, Raiz, em relação a Cebolinha com o Fluminense? Ilan, não tive nenhuma informação sobre isso, né? Até conversei com uma pessoa do staff do Cebolinha, e essa pessoa disse que desconhecia isso. O Cebolinha tem dois representantes, né? Um tá já há um tempinho em Fortaleza e o outro está em Londres. Inclusive tem a ver com alguns temas aí depois em relação ao Cuiabano também. Mas são esses dois representantes do Cebolinha. Não sei se, enfim, alguma terceira pessoa pode ter conversado com alguém do Fluminense, pode ter acontecido, né? Como você falou, um jornalista que tem bastante credibilidade, mas não obtive muitas informações em relação ao Fluminense. O que me passaram é que existe ali um namoro do Flamengo na tentativa de renovar o contrato do Everton Cebolinha, mas houve um desgaste ali, porque o Cebolinha foi colocado como moeda de troca, né? Todo mundo sabe que ele foi oferecido na proposta que o Flamengo fez ao Cruzeiro pelo Caio Jorge. Há questões também envolvendo o contrato do Everton Cebolinha. O que me passaram é que o Flamengo até teria interesse numa renovação se não fosse os valores que o Cebolinha recebe hoje. Então, o staff do Cebolinha está ciente disso. O Flamengo até tem um interesse, mas o Cebolinha teria que, de repente, diminuir um pouco dos valores que ele recebe hoje. E a gente sabe como é difícil hoje em dia, né? Jogadores, ainda mais na idade do Everton Cebolinha, podendo fazer, de repente, um último grande contrato na carreira, diminuir valores. Então, a situação dele no Flamengo, Ilan, ainda está totalmente indefinida. E sinceramente, eu acho que o Fluminense, embora tivesse sim interesse no Cebolinha em dezembro, eu acho que esse quadro mudou. Eu acho que de lá para cá, o próprio cenário do Fluminense mudou. Primeiro que o Fluminense hoje tem o Serna muito em alta. Um Serna que era um jogador que, vamos dizer assim, não tinha tanta confiança no fim do ano passado. Começou muito em alta o ano, tem 3 gols em 2 jogos. Acabou de ter o contrato estendido, renovado, com um aumento substancial de salário. Hoje dá para considerar o Serna um titular mais tranquilo dentro do Fluminense, mais absoluto, digamos assim, do que era poucos dias atrás. O Fluminense tem o Serna, tem o Canóbio. O Fluminense contratou o Savarino, que não é um ponta, não é exatamente um atacante, mas acaba jogando em faixas de campo parecidas ou com características parecidas com o Cebolinha, com o Serna, com o Canóbio. O Fluminense tem o Santi Moreno, que acaba de começar muito bem o ano e, para mim, vira realmente um jogador que vai ser bastante aproveitado esse ano. Então, sinceramente, o interesse que havia no Cebolinha em dezembro, tenho certeza que ele se esvaziou um pouco com esse começo de ano do Fluminense em relação às prioridades que o time precisa. O Fluminense hoje precisa de um jogador camisa 9, de um centroavante. Não é a característica do Cebolinha, não é exatamente como joga o Cebolinha. Então, acho que mesmo dentro do Fluminense, o que seria um grande investimento
hipoteticamente trazer um jogador como o Cebolinha, que é um ótimo jogador, na minha opinião, seria um jogador para jogar no Fluminense, mas você teria que escantear outros jogadores que nesse momento estão em alta no clube, ou que foram inclusive recém-contratados. Nem citei o Matheus Reis, que foi o destaque dos jogadores de Xerém nesse começo de ano, que é um jogador de lado de campo também, que é um atacante e que nesse momento já está ali em quarto ou quinto na fila, né? Então, se o Cebolinha viesse, talvez para jogar necessariamente, né, numa questão hipotética, você teria que necessariamente barrar Serna, barrar Canóbio, não dar oportunidade mais nenhuma ao Santi Moreno. Enfim, tem uma questão de espaço hoje dentro do elenco do Fluminense, que não é um elenco exatamente tão rico assim, o clube não é tão rico nesse nível de poder, digamos assim, desperdiçar mais dinheiro, trazendo um ótimo jogador como é o Cebolinha, mas que demandaria um grande investimento.